Olá, nono ano, tudo beleza? Tranquilo, tudo joinha, tamo junto. Vamos continuando aí. Preciso aí dar alguns anúncios, alguns avisos, mas antes espero que vocês continuem bem. É bacana que vocês estejam bem, os familiares de vocês. É bacana e é bom que vocês continuem aí se esforçando. Estamos caminhando, né, para o final, ainda não há uma previsão de volta às aulas presenciais, mas mantenha a pegada aí no pique, não pare, igual o super-homem, para o alto, avante, né, porque no final, daqui a pouquinho, faltando 3 meses praticamente, vocês estarão lá com os boletins de vocês, com as notas assim, azulzinhas, tudo show, e alunos prêmios, alunos gabaritados, alunos que vão lá para o mural do colégio como alunos exemplos. Isso é muito legal. Continuem se esforçando, não desistam, não parem. Se esforçam o máximo que vocês podem se esforçar. Estamos na reta final, como eu disse. E aí, né, cuidado em fazer as aulas aí propostas pelos professores, fazerem os exercícios da apostila. O portal é importante, não deixem de fazer os exercícios do portal. E uma outra notícia é que o nosso projeto interdisciplinar está com a data alterada, então será em outubro. Provavelmente, se não for avisados, serão, né, por outros professores, mas eu já estou avisando. Vocês têm um professor ou 2 professores responsáveis aí com o projeto. Eles vão avisar vocês com certeza, mas já estou passando aí para vocês ficarem atentos. É bom que tem mais tempo, né, para estudar, pesquisar e fazer um excelente trabalho. E como já estamos em setembro, daqui a pouco outubro, novembro, dezembro e férias, e vai tudo correr bem, continuar correndo bem. Bom, vamos continuar aí falando sobre o assunto que nós começamos na semana passada, sobre direitos e deveres. Semana passada eu dei a definição de direitos e deveres e vou dar de novo para que a gente possa continuar aí de forma suave, tranquilinho, como diz aí um narrador aí, suave na nave. Vamos continuar. Bom, direitos e deveres. Normas escritas ou não para a convivência entre grupos de qualquer tamanho ou tipo que estabelecem as obrigações e os direitos dos indivíduos. Então, direitos e deveres são normativas, direcionamentos que vão nos conduzir, você, a mim, nós, para um bom convívio, para que nós possamos ter uma sociedade melhor. Na semana passada nós falamos dos limites, a necessidade de impor algumas diretrizes, algumas normas, é importante isso. Disciplina, nós temos disciplina, andarmos dentro de uma conduta legal e caminhamos por aí, entre outros assuntos. Hoje nós vamos falar sobre direitos e deveres, onde todos precisam. A Bíblia fala sobre aqueles que não são disciplinados, não são filhos. Interessante, nós somos cidadãos da pátria chamada Brasil, somos filhos da mãe gentil, pátria amada Brasil. Nascemos no Brasil, ou alguns se naturalizaram brasileiros, alguns outros, não importa, mas nós nascemos no Brasil, muito bacana. Então, somos filhos da pátria, pátria amada. Brasil, um país lindo, maravilhoso, pelo menos eu gosto muito do país aonde eu moro, onde eu nasci, onde fui criado e vivo e vou continuar vivendo até quando Deus quiser. Mas, portanto, né, é importante que dentro do nosso país nós saibamos o que nos direciona, porque as normas, eu já falei, elas fazem parte, não tem como fugir delas.
O problema é que nós, às vezes, não as conhecemos ou só damos atenção aos direitos e não damos muita atenção aos deveres. Mas eu citei um texto bíblico aqui, que eu acho que eu citei na semana passada, que a Bíblia fala que se nós estamos sem disciplinas, não somos filhos. Todo filho precisa ser disciplinado. Você foi, e continuará sendo disciplinado. Eu fui, sou e vou continuar sendo disciplinado, porque faz parte. E existem os sinais que nos disciplinam, ou quando a gente precisa dele. Existem as regras que batem assim, né, na nossa face quando a gente fura a fila, né? Ou seja, quando a gente ultrapassa os limites. Existem pessoas para falar assim, ó, não pode, tá errado, entendeu? Ou seja, existem direcionamentos em tudo quanto é canto. Na sua casa é assim, no trabalho dos seus pais funciona assim, no colégio funciona assim, aonde você vai, no shopping, no cinema, funciona assim, nas ruas, nos trânsitos ou no trânsito funciona assim. É assim que é. Porque na verdade nós só achamos, nós que eu digo não somos nós todos, mas as pessoas que acham as normas ruins é porque geralmente não gostam de obedecer. Porque se todos nós obedecêssemos, não precisaríamos de um monte de sinalizações dizendo para nós assim, ó, não. Por que tem a placa de proibido parar, estacionar, ou só estacionar, ou parar? Porque nós não obedecemos. Porque colocar a vaga só para idosos, porque a gente dá um cavalinho de pau no carro, não é o meu caso. Mas a gente fura quando vê um idoso, passa na frente dele, e se tiver só uma vaga, a gente fica no lugar dele. Então, tem a vaga específica para idoso, que ainda assim, alguns dando uma de desentendido, que vou rapidinho, vai lá e fica na vaga do idoso. Já vi mais de uma reportagem mostrando e falando sobre isso. Burlar as regras, como a gente gosta, como nós somos bons, alguns de nós, em burlarmos a regra. Não, parei aqui só um pouquinho, não ia demorar. Não, tem uma passarela aqui, mas eu atravesso pela rua do ônibus, mas é só hoje, eu não costumo fazer isso. Não, eu não avanço sinal, mas é só hoje, que eu estava com um pouquinho de pressa. Não, eu furei a fila do amigo que estava na frente, porque ia demorar muito e eu estou com muita pressa. Parece que a impressão que temos, e é verdade, não, na verdade não é só impressão, que tudo que é para nos favorecer é normal. Podemos fazer de boa, porque a gente tem sempre uma atenuante. A gente tem sempre uma desculpa, a gente tem sempre uma justificativa. A gente tem sempre algo a dizer quando é no nosso caso. Não era isso, não foi assim, não é foi minha intenção, porque é rapidinho, você não entende e tal. É assim. Mas basta, em alguns segundos, que não precisa ser um minuto, alguém tomar a nossa frente, tomar a nossa vez, passar. Eita, pronto. Bastou, a gente esquece tudo. Pediu para entrar na fila lá, o colega pagar, poxa, já estou aqui muito tempo e fulano chega agora e vai pedir para pagar. Porque é o outro. É o outro. Por isso que eu coloquei aqui, direitos e deveres, todos precisam. Todos nós precisamos de regras. E eu falei na semana passada, nós somos excelentes. Nós não somos nem bons, nós somos excelentes para poder cobrar quando nós sabemos que nós estamos no direito. Nossa, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo.
porque fulano não fez, deveria fazer assim. Isso não é ruim, não. Isso é bom. Você conhecer os seus direitos é ótimo. Isso é sinal que você cumpre a função de ser um cidadão, conhecendo os seus direitos. É? Fato, bacana, legal. Mas é importante também que dentro dos direitos você conheça também os seus deveres. Uma frase que eu já falei e volto a dizer que meus direitos terminam onde começam os direitos dos outros. E aí ele tem deveres e eu também. Vale para ele, vale para mim, vale para todos. A nossa mente ela é fantástica para funcionar de maneira a se adequar àquilo que a gente quer e a gente pensa. Ou a gente acha. Percebe? Só uma perguntinha. Você já, em uma das suas idas ao shopping, você já gritou, já fez barulho no shopping com alguns colegas? Não precisa responder. Responde só para você mesmo. Até porque a gente está na tela. Pois é. Mas imagina você, se no shopping, tranquilo, batendo um papo, de forma baixa, lá. Daqui a pouco alguém na mesa ao lado começa a gritar. Caramba, não se pode conversar nem mais direito com alguém, tal. É ou não é? Por quê? Porque ao outro nada, a nós tudo. Tudo que nós negamos ao outro, nós queremos fazer ou já fizemos. Por isso que é importante, dentro de uma sociedade, a gente estar atento às normas e às regras. E como eu disse, nós não gostamos, mas elas são necessárias. Alguém precisa nos dizer que a gente está errado. Alguém precisa nos dizer que o outro também tem vez. Alguém precisa nos dizer que o direito que eu tenho, o outro também tem. Alguém precisa dizer isso pra gente. Verdade? Verdade. Porque parece algumas vezes que as leis, as normas, os direcionamentos só valem para alguns, para os outros. Mas às vezes para muitos de nós elas não valem tanto. A grande verdade é que as normas elas nos direcionam. As normas elas estão cuidando para que a sociedade caminhe bem. As leis, as obrigações, a regra de conduta, ela está nos dizendo, está nos sinalizando assim, com o seguinte: se você agir assim, se o outro agir assim, se nós agirmos assim, a sociedade vai bem, obrigado. Em contrapartida, se não agir assim, isso é fato. Pontinho, pontinho, pontinho. Sabemos o que irá acontecer. Verdade? Verdade. Por isso, né, é importante. Se nós pegarmos, eu já li isso com você, já falei sobre isso com certeza, mas eu vou voltar um pouquinho lá. Quando a gente pega os 10 mandamentos são normas, são regras. São 10 mandamentos. Deus vai direcionar eles lá, no tempo ainda da lei, no tempo de Moisés, e aí veio para nós aqui, porque se a gente seguir os 10 mandamentos, nós não teremos problemas. Primeiro, amar a Deus. Nós às vezes não ligamos muito para as coisas de Deus. Amar ao próximo. Nós às vezes atropelamos o próximo. Cuidado com o outro, não cobiçando o que é do outro. Não furtar, não roubar, não matar, não falar mal, falso testemunho. Olha só que coisa. Se isso tudo for, se nós tivéssemos a capacidade de cumprir tudo isso, aí sim não precisaria das normas, porque os 10 mandamentos já são normas de conduta. Se ninguém roubar, se ninguém matar,
ninguém cobiçar o que é do outro. Se amarmos ao nosso próximo, se amarmos a Deus, honrarmos nosso pai e nossa mãe, o que resta? Vida saudável, vida boa, vida com qualidade, vida sem maiores problemas. Mas a gente sabe que desde o início não foi assim. Os nossos desencantos, desencontros, vai gerando atos, consequências. Vai gerando consequências nos nossos atos. Foi assim com Caim e Abel. Há em nós uma permissão, mesmo que às vezes involuntária, para não fazer aquilo que precisamos fazer. A gente não para muito, às vezes, para pensar. Às vezes nós tomamos decisão, como diziam os antigos, de rompante. O que é rompante? Fazer, do nada. Tá aqui, vamos fazer, pronto, faz. A gente faz isso. Toda vez que a gente faz isso, nós estamos esquecendo que alguém pode bater no nosso ombro e falar assim: ei, vem cá. Eu não sei se eu já contei aqui, se eu contei para essa turma, para uma turma, para algumas turmas eu já contei, não lembro se eu contei para vocês. Mas se contei, vou contar de novo. Que em um determinado momento eu estava no shopping com um casal de amigos, eu e a Vera é minha esposa, e o filho deles ainda na época tinha 4 anos, talvez, no máximo 5. Por aí, 5 anos. Enfim, era novo. Íamos conversando e foi dado uma distânciazinha para a criança andar assim. Cara, coisa assim, perto. De repente, do nada, a criancinha saiu correndo, foi subindo pela escada que estava descendo, escada rolante. Escada descendo e subindo. Olha, mas foi uma coisa. Rapidamente se percebeu que vinha um bombeiro caminhando para o nosso lado. Foi uma bombeira, na verdade, até alguém do sexo feminino. E um bombeiro do sexo feminino, melhor dizendo. E ela chamou a nossa atenção. Eu falo nossa porque estava tudo junto. Falou dele, né, com os pais. E, enfim, foi um negócio chato. Mas que o bombeiro tinha que falar. E não foi brigando, foi de boa, deu boa noite, chamou atenção, falou para ter cuidado, aí deu aquelas informações que a gente já sabia. Mas por que deu? Porque uma criança infringiu as normas sem saber, né? Sem ter a consciência. Foi assim, ó. Foi e acontece. Eu estou citando um exemplo simples, né? Como poderia citar outros mais delicados, mais problemáticos, com mais consequências, porque com consequências piores, melhor dizendo, porque essas coisas vão gerar consequências. Isso é fato, isso é uma realidade. E não tem como, né, a gente pensar em viver em uma sociedade, você e eu também, e no nosso agir nessa sociedade, sem pensar que tudo que a gente faz vem para nós, seja para bem, seja para mal, ou não muito bom, digamos assim. Tem jeito. Quer ver um negócio? Não jogue lixo nas ruas, não jogue lixo nas encostas, não jogue lixo no rio. Todos os dias, se sair na rua, você andar, você vai ver pessoas, seja de dentro de ônibus, de carro particular, de trem, na linha lá férrea, jogando lixos nesses lugares. Eu vejo moradores que moram perto, ao lado, de frente ao rio, pegando a sacolinha dele e jogando onde? Dentro do rio. Alguém pega um papel de bala, chupa e joga na rua. Ah, mas foi só um papelzinho, um seu, um meu, um do outro.
Isso vai para os mesmos lugares, os bueiros. E aí, quando chove, a terra, mais os papéis, mais um monte de outras coisas. E aí, quem sempre é o culpado? As autoridades, mas o prefeito não está fazendo direito. O prefeito não limpa bueiro. A gente sempre culpa alguém. Não estou defendendo eles, mas o que eu estou dizendo é que nós também temos a nossa parcela de culpa quando agimos assim. O que leva alguém dentro do seu carro, comer alguma coisa, beber alguma coisa, abrir o vidro do carro, já vi, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Dá vontade de buzinar, pedir pro cara parar, fala, querido, não faz isso não, volta lá e pega. E abre o vidro do carro e pá, joga no meio da rua. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Entendeu? Então, é um desafio a gente seguir as normas e as regras. Mas é bacana quando a gente vê os resultados. Nós vamos em algumas cidades do sul fluminense, né, mais para o interior, no Rio de Janeiro que estou falando. E a gente passa nessas cidades, a gente anda nessas cidades, a gente vê uma cidade limpa, a gente não vê papéis jogados na rua. A gente tem a faixa de pedestre e é automático. O pedestre está lá esperando e os carros param e o pedestre passa. Deveria ser uma coisa natural em todos os cantos. Mas a gente está sempre com muita pressa, a gente não enxerga ninguém, a gente não vê mais as pessoas, a gente não pensa mais na importância do outro. Harmonia. Harmonia é uma coisa que flui de igual. Pensa numa música, imagina você uma orquestra com vários instrumentos, com os sons mais distintos possíveis. E lá está um maestro, regendo. E o que pra gente é tudo desengonçado, que a gente não entende nada daqueles movimentos lá que ele faz com aquela varinha dele lá, mas a competência do maestro e junto com a capacidade dele, naturalmente, a competência dos músicos em saber, ao mesmo tempo que lê lá a partitura e olha para o maestro e vê a regência dele, gente, é fantástico. Isso se chama harmonia. Por isso que os direitos e deveres são importantes para harmonizar. Porque os direitos e deveres não pegam uma parte do cidadão e falam assim, ó, essa parte do cidadão aqui tem direitos, agora essa outra parte aqui não tem. Essa parte aqui dos cidadãos tem deveres, essa outra aqui não tem. Não. Não diz isso. Diz que direitos e deveres são para todos. A nossa Constituição fala sobre isso. A nossa Constituição direciona para isso. E existem lugares que, se você não tiver adequadamente organizado, vestido, você não frequenta. Eu acredito que já falei para você do colégio, as normas, as regras do colégio. Mas é assim que tem que ser. Pô, isso é chatão, hein? Imagina você. Suponhamos que em frente à sua casa tem um fórum. Um fórum. Onde se julgam presos, pessoas que vão lá serem julgadas, tal. Onde tem juízes, advogados, promotores, essas coisas assim. E aí, em frente à sua casa tem um. Você está precisando de uma informação urgente no fórum. Está um calor de 40 graus na sombra. É só atravessar a rua e entrar no fórum. Você terá que colocar uma calça comprida, um tênis e uma camisa de manga. Porque não podem estar de chinelo, nem de bermuda, nem de short, nem de camiseta. E, poxa, mas poderia abrir uma exceção porque eu moro em frente ao fórum. Mas se abrir exceção para você, teria que abrir para todo mundo. Todo mundo.
porque todos são iguais perante a lei. Ah, mas nem todo mundo. Olha, não é um problema da lei, mas quem usa as leis. A lei diz que todos são iguais diante dela. Mas se pessoas que fazem uso da lei agem favorável a um em detrimento ao outro, isso não é com a lei, isso é com a pessoa. A Bíblia diz que a lei ela é justa. Percebeu? A lei não vê cor, não vê raça, não vê nada. Na lei não tem discriminação. A discriminação está no ser humano, que nas leis não tem. E aí aqueles que querem se aproveitam das leis, burlando ou usando-a em favor deles para prejudicar outros. Mas a lei mesmo, ela é justa. A balança é igual. Inclusive a justiça lá, o seu símbolo é uma balança, né, nivelada. Tem alguém que com tapa-olho e lá a balança está assim. Porque é justiça. Equidade, todos somos iguais. Percebe? E nós precisamos estar atentos para isso, para os direitos e os deveres. E uma outra coisa, não fica contando. Claro que a gente deve, quando eu digo contando, é claro que a gente deve confiar sim na justiça, mas assim, como eu disse, nem sempre o ser humano vai ser justo. Até porque, se nós esperarmos a justiça humana sempre, e a gente sabe que em alguns casos acabam não acontecendo. Mas a grande realidade é que a gente age assim, bem, não é pelo outro, é pela gente mesmo. E por algo que nós somos orientados a fazer, que está na Bíblia. Olha só o que diz lá Romanos, no capítulo 3, versículo 21. Olha só que orientação bacana. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Olha que coisa bacana. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Romanos 3, 21. É a justiça de Deus. Às vezes a gente fica muito preocupado. Ah, porque fulano não fez, eu também não faço, e blá blá blá, blá 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 blá. Nós fazemos as coisas direitas porque nós sabemos que quando nós agimos bem, há uma justiça acima de todas as justiças humanas. E há uma justiça que também olha para as pessoas que são injustos, né? Porque Deus ele está de olho, né? Ele está atento a todas as situações que acontecem. Mas tem outro texto legal também, mais um, lá em Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 4. Deuteronômio 32, versículo 4, que diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Deuteronômio 32, 4. Olha só, percebeu? Que bacana isso, vou ler de novo. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erro, justo e reto ele é. É bom a gente saber disso, porque às vezes a gente fica assim, aonde ou para onde ir? Recorrer a quem? Mas quando nós acreditamos que existe uma justiça divina, uma justiça maior, a gente entende que a gente segue as regras, a gente obedece, não é somente também pelo ser humano, é porque Deus nos deu uma direção. E aí quando a gente cumpre a vontade de Deus, a gente cumpre, né, no ser humano a vontade dele. A gente cumpre para com o outro também. Entendeu? Voltando aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são normas de conduta para a gente se conduzir de maneira bacana. Olha só
a definição de justo? Aqui peguei algumas palavras, umas frases aqui, para poder dar a definição para você. Justo. Justo é uma pessoa reta, íntegra, que age ou vive segundo as normas de justiça e da moral. Uma pessoa honesta. Então, a gente tem condições de seguir. Nós temos dentro de nós uma essência dada por Deus que a gente consegue. E eu não estou falando de ser perfeito. Perfeito não tem ninguém. Mas a gente caminhar de maneira onde nosso objetivo vai ser viver com simplicidade, mas dignidade. Viver de maneira onde não vamos ofender ao outro. Viver de maneira onde não vamos atrapalhar o outro e o bom funcionamento das coisas. Viver de maneira onde a gente olhe para as pessoas e veja nela Jesus. Jesus cuidou de todo mundo. Mesmo sendo quem ele era, quem ele é, ele jamais se impôs àqueles que estavam com ele. Olha, se quiser vir após mim, tem o preço, tome a sua cruz, mas se quiser. Portanto, quando a gente quer, a gente consegue cumprir. A gente consegue melhorar, porque a verdade é melhorar nós mesmos. É melhorar nós mesmos. Não é melhorar o outro, porque a gente anda em busca de melhorar o outro. Mas você e eu não conseguimos melhorar o outro. Então a gente melhora a gente mesmo. Aí funciona. Quando a gente se olha no espelho, às vezes a gente não gosta muito do que a gente vê, verdade? Verdade. E talvez seja nessa hora que a gente tem que se concentrar mais para perceber quem nós somos. Você já se olhou no espelho com raiva alguma vez? Tente fazer esse exercício. Você vai ver que a sua fisionomia muda. Você até sabe que muda, mas talvez você nunca tenha feito isso. Olha que você vai ver. Porque a gente coloca a insatisfação, a vontade de fazer alguma coisa com o outro, descontar, sei lá o quê. Vem pensamentos e sentimentos ruins quando a gente está com raiva de alguma coisa ou de alguém. Se você olhar no espelho, você vai ver o que pode sair daí, dentro de você. As suas feições se transformam, as nossas feições se transformam. Porque parece que o raciocínio, a lógica foge um pouco. Agora, quando a gente está de bem, quando a gente está feliz, quando as coisas caminham bem, a gente olha no espelho, a gente ri, a gente se olha. Ao contrário, a gente nem se observa. A gente atropela tudo, a gente não quer olhar. Não, hoje eu estou chateado, não quero saber de nada. Se alguém me chamar de bonito, eu brego. É ou não é? Sim. Não deveria ser assim. Mas como nós somos seres humanos e não somos perfeitos, às vezes acontece. Mas não tem que ser sempre assim. A falta de controle deve ser uma exceção e não uma regra, já que nós não somos perfeitos, mas que nós temos um direcionamento. Tanto um direcionamento divino como um direcionamento das leis. Percebe? Então dá pra gente focar, não digamos assim, no alvo, não. Isso aqui é bom, isso aqui não é. O que não é, fica de lado. Isso aqui é bom, isso aqui não é, fica de lado. Esse comportamento que eu tive, eu não quero ter mais, então eu tenho que cuidar da minha mente, do meu coração, para não ter de novo. Porque já que nós não temos condições de ser justos, a gente se apega a quem? Ao que Deus fala que Ele é justo. E aí, aprendendo com Ele, nós vamos buscando a perfeição. Não que nós vamos alcançar, mas a gente vai ir tentando e na tentativa a gente vai melhorando. É igual um exercício. Você levou o exercício para casa, saiu lá do colégio e meio barro, meio tijolo. Chega em casa, você almoça, descansa, vai estudar, pega a matéria, melhora um pouco, depois passa mais um pouco, pega. Daqui a pouco você está sabendo o exercício. É assim.
gente vai praticando e na prática a gente vai aprendendo. Percebe? Por isso que a gente precisa tomar cuidado com a nossa mente, para que, na medida do possível, eu quero dizer sempre, a gente vai cuidando da mente, a gente vai pensando nas situações, a gente vai direcionando nossos pensamentos, vai perguntando, né? Será que Jesus faria isso? Esse comportamento que eu estou tendo, será que Jesus teria? Que é uma coisa bacana de se pensar. Então, direitos e deveres é um negócio, são regras, são normas, são direcionamentos que todos nós precisamos para um convívio melhor dentro da sociedade, porque só assim a nossa sociedade, você e eu, vamos melhorando, né, a cada dia. Isso é bacana, isso é legal e isso agrada a Deus. Valeu, tchauzinho, até a próxima.